Sobre o assunto da Índia e Paquistão, o que aconteceu. Realmente, esse volta um pouco para trás, que quando, digamos, ano 1947, quando um Grã-Britânico que deixou essa região com todos esses probleminhas, deixou ficar dividido entre dois países da Índia e Paquistão. Quando aconteceu essa, dizemos que, separação entre esses dois países, que hoje a gente considera dois países, entre dois países existe uma região que se chama Jammu e Caxemira. Quando aconteceu essa separação entre a Índia e o Paquistão, essas regiões não queriam nem ficar com o Paquistão e nem com a Índia. Desse jeito, essa região ficou, dizemos que no meio do caminho. Dizemos que probleminha, a Índia deixou a probleminha nesse jeito na região de, dizemos, essa região. O que aconteceu, depois de um tempo, aconteceu a guerra, dizemos, as pessoas que estavam na Caxemira, Jammu, foi a guerra entre as pessoas que estavam nessa região. A Índia entrou para se defender. O Paquistão, que começou a atacar da Caxemira, a Índia começou a defender. Mas pediu que, com uma condição, que a Caxemira seja uma parte da Índia. Quando a Índia pediu que a Caxemira seja uma parte da Índia, o Paquistão também não queria aceitar que Caxemira seja uma parte da Índia. Esse também, de novo, aumentou um conflito entre dois países. Que naquela época o ONU entrou, digamos, para resolver o assunto. Foi esse jeito que, com uma decisão, a Caxemira dividiu duas partes. Uma parte Paquistão, outra parte para a Índia. O problema ainda mais. Aquela região da Caxemira que queria nem ficar com o Paquistão, nem com a Índia, depois, com um conflito entre dois países, conseguiram de novo dividir a Caxemira duas partes. Por isso, a Caxemira hoje ficou uma parte na parte da Índia, uma parte ficou na parte da Paquistão. Essas partes que ficaram no meio, e também o povo não queria se considerar como o povo especialmente na parte de Caxemira. Porque na Caxemira eles eram muçulmanos. Geralmente, o povo de Caxemira, eles muçulmanos. A Índia não é um país como um país islâmico, mas esse deixou que o povo dessa região da Caxemira não fica mais adequado, não conseguiu se adaptar mais com, digamos, o governo, o sistema de a Caxemira. Esse jeito, cada vez passou para frente, de novo, depois de um tempo, aconteceu mais outra vez a guerra entre dois países. Digamos, a Índia e Caxemira, digamos, a Índia e Paquistão. Digamos que podemos dizer que 3 guerras aconteceu entre dois países. 1947, que foi
dividiram, 1965, 1999, as guerras que aconteceram nos fronteiros de os dois países. Dentro da Caxemira, aquela parte que ficou com a Índia, a Caxemira, que geralmente muçulmanos ficou com a Índia, sempre existia esses conflitos que eles queriam ficar independente da Índia. Por isso, a Índia também sempre atacava aquela região, digamos, na parte de militar, de qualquer jeito que possível, eles estavam tentando controlar essa região da Caxemira. Do outro lado, o povo da Caxemira também não tinha uma satisfeito do governo da Índia. Esse também sempre que deixou o conflito na região fronteira de a Índia com o Paquistão sempre aumenta. Fora desse, temos que a Índia com o Paquistão tem parte digamos, da parte da água. Os rios que estão passando na parte da Índia, eles depois, a Índia começou a fazer aquelas reservas da água. Aconteceu a guerra que não chegava água para a Índia, o Paquistão precisava essa água. Por isso, depois de um tempo, ficou um acordo entre dois países que a Índia deveria deixar uma parte da água, que a Índia fez uma reserva da água para soltar, a água chega para Punjab, aquele Sindh e Punjab, algumas cidades do Paquistão. Esse foi um acordo entre eles. Até mesmo, antigamente, alguns conflitos que aconteceu entre dois países, mas essa parte da água não tinha nada problema, a Índia soltava a água para chegar às pessoas que precisavam nas fazendas, as pessoas que estão trabalhando na fazenda, na parte da agricultura. Mas essa vez que aconteceu esse conflito, um pouco mudou. O que começou o conflito nessa vez foi pela causa de, como que ficou agora bem claro, que esse conflito sempre existia na fronteira de dois países. Digamos que nenhum deles ficou agradado do outro país pela causa do que a Grã-Bretanha deixou esse conflito entre dois países desde o início. Quando algumas pessoas, mais de 25 pessoas, que quando recentemente morreram no Caxemira da Índia, que eram turistas, entraram para visitar. Aconteceu esse assunto. Depois, a Índia começou a considerar que esse assunto aconteceu através do Paquistão. Duas pessoas do Paquistão, essa palavra da Índia, duas pessoas do Paquistão entraram e fizeram este conflito e mataram as pessoas que estavam na parte de Caxemira da Índia como turismo. O Paquistão avisou que não tem nada com esse conflito, não tem nada com a morte dessas pessoas. Mas a Índia não aceitou, por isso começou a falar que a Índia também vai dar resposta pela causa das pessoas que morreram, digamos, as pessoas nacionalidade da Índia.
A Índia se preparou para um ataque para Paquistão, que vocês já viram, chegou a notícia que a Índia começou a atacar algumas partes do Paquistão. Foi até alguns lugares religiosos também, uma mesquita também, uma escola também. Esse deixou aumentar o conflito entre dois países que os dois têm a bomba atômica. Aí, no Paquistão, quando foi esse jeito, o Paquistão falou que vai dar resposta. Estou pronta para a resposta. Que no dia seguinte, autoridades do Paquistão se prepararam e decidiram que deveria dar resposta pela causa desse ataque da Índia para o Paquistão. Que eles também começaram a atacar alguns lugares na Índia. Esse ataque, de novo, a resposta do Paquistão deixou o conflito ainda mais. Em seguida, a Índia começou a fechar a reserva da água que sempre soltava para entrar do Paquistão. Essa vez fecharam duas reservas da água que entravam da Índia para o Paquistão. Esse, de nenhum jeito, o Paquistão aceitou. Não aceitou para ser fechado o caminho de entrada da água para o Paquistão, porque isso vai dificultar a vida de muitas pessoas dentro do Paquistão. Vai trazer conflito dentro do Paquistão. As pessoas que estão trabalhando nas fazendas, eles vão passar com dificuldades, com certeza. Por isso, o Paquistão não aceitou nenhum jeito. Até que ameaçou que se a Índia não solta a água, entrar a água para o Paquistão vai responder com a bomba atômica. Dizemos que alguns dias esse jeito continuou os conflitos, os dois países começaram a atacar um ao outro, até que nesse conflito entrou os países estrangeiros que ficaram ao lado deles também, como o regime sionista também entrou para apoiar a Índia nesse conflito contra o Paquistão. Temos que o que benefício de sionistas ou Israel para entrar a apoiar da Índia contra o Paquistão? Podemos dizer que primeiro para eles Estados Unidos, Inglaterra, Israel é um benefício se acontecer mais outro conflito na região de Ásia, na região do Oriente Médio, na região de, digamos que, aquela continente da Ásia. Porque hoje Israel está passando essas crises, está na guerra. A guerra que eles começaram contra a Palestina. Fora disso, a resistência da região, seja no Líbano, no Iêmen, no Iraque, outros lugares, entraram para defender do povo da Palestina. Israel queria chamar a atenção do mundo fora da Palestina. Como que hoje o mundo começou a defender da Palestina? Ficaram ao lado da Palestina. Até que aconteceram as manifestações que estão acontecendo no mundo contra de Israel
e defendendo dos palestinos. Esse cada vez dificulta a situação de Israel politicamente no mundo inteiro. Por isso, eles também, para chamar a atenção do povo do mundo para outro lugar do mundo, é um benefício para eles mesmos. Fora desse, lá existem os países muçulmanos. Existe um povo muçulmano, a Caxemira, na parte da Índia, eles são muçulmanos. Também na parte do Paquistão, muçulmanos. É benefício de Israel também, cada vez que acontecer uma guerra entre os muçulmanos, porque esse também deixa que os muçulmanos fiquem longe de apoiar os palestinos. Israel fica mais tranquilo de conseguir controlar a região que ocupou, especialmente a faixa de Gaza. Fora de esse, dizemos que um conflito que existe entre Estados Unidos e também da China. Esse também é um outro benefício deles, porque na região, cada vez que fica mais conflito, esse fica benefício dos Estados Unidos. Estados Unidos, que hoje entrou na Guerra Fria com a China, na parte de economia, como que sabemos, na região existe da China, tem uma ligação com os países na região, seja na Índia, seja no Paquistão, que está entrando os produtos da China através desses países para Oriente Médio e para Europa, para outros lugares. Esse Estados Unidos tem um benefício que se cada vez aumenta conflito nessa região, para dificultar a situação, com certeza, cada vez que aumenta o conflito nessa região, vai ser benefício de Estados Unidos, porque dificulta a situação na região, mesmo para a China também. Mas como que os países na região, como o Irã, outros países, não querem que aumenta conflito na região, aumenta e acontece mais outro conflito na região, porque não é benefício de ninguém, nenhum dos países que estão morando na região. Primeiro, tem, digamos, politicamente, dificulta a situação na região. A segunda, digamos, economicamente, vai dificultar a situação dos países, todos os países que estão morando no redor desses países. Porque quando fica conflito na parte da economia da China, do Irã, do Afeganistão, Paquistão, todo esse vai dificultar também. Por isso, desde o início, o Irã entrou para um diálogo entre dois países. Dizemos que o Ministério de Relações Exteriores do Irã viajou para Paquistão para conversar com autoridades do Paquistão e também depois foi para a Índia para conseguir resolver o assunto através de um diálogo que tinha um efeito muito importante nesse caminho. Mas, como que falei, infelizmente, alguns países que não querem a situação ficar melhorando na região de Oriente Médio.